Bom, bem-vindo à nossa última aula e eu espero que você tenha aproveitado tudo até agora, né? Veja, reveja, leia o material de novo, faça suas anotações novamente, né? E eu chamei essa última lição de características de um povo chamado louvor. E nós vamos ver algumas características que Deus falou da tribo de Judá. Você sabe que Judá significa louvor. O nome Judá, essa tribo de Israel, significa louvor. E nós vamos ver algumas características que Deus aponta na sua palavra sobre essa tribo. Em especial, você sabe que cada uma delas tinha algo em particular e em Judá era a mesma coisa. Deus faz declarações, a palavra deixa registrado isso para que a gente entenda que a nossa vida, com base naquilo que a Bíblia está falando, pode se tornar uma vida de louvor para Deus, todos os dias da nossa vida. Não apenas em momentos específicos, mas em todos os momentos. Então eu quero ver com você as bênçãos de um povo que sabe viver como louvor. Eu quero ver 3 textos, a gente vai ver um texto de Deuteronômio, a gente vai ver um texto de Números e a gente vai ver um texto de Gênesis e ver as características de cada um deles. Então, abre aí comigo no primeiro texto, que é Deuteronômio 33, e vamos ver o que Deus diz acerca de Judá. E como nós podemos pegar isso que Deus está dizendo e trazer para a nossa vida. Deuteronômio 33, no verso 7, diz assim: isso é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduze-o no seu povo. Com as tuas mãos, peleja por ele. Sê tu ajuda contra os seus inimigos. E esse primeiro texto, então, vamos como diz aqui na linguagem tecnológica, vamos dizipar. Né? Você zipa para poder comprimir, então vamos descomprimir isso que nós estamos vendo aqui em um versículo, gente. O que Deus diz em um versículo. Olha só, Deuteronômio 33, ele começa dizendo assim: ouve a voz de Judá. Então, uma característica de um povo que se torna louvor, preste atenção nisso, gente, é que Deus ouve a sua voz e você sabe disso. Quando você entende que a sua vida é para Ele, você entende que a sua vida é para Ele porque Ele deu a sua vida por você. Então você está dentro de um relacionamento. Se você está dentro de um relacionamento, você sabe que Ele ouve a sua voz. Você sabe que você pode orar e Ele fala com você, você ouve a voz dEle e Ele ouve a sua voz. A oração não é um monólogo, oração é um diálogo. E nesse diálogo você apresenta as suas petições, você derrama o seu coração, você fala, você ouve, você contempla. O Senhor ouve a voz daqueles que se tornam louvor. Adoradores têm acesso divino à presença de Deus, ao favor de Deus. E quando nós nos tornamos louvor, quando nós temos a consciência de que a nossa vida é totalmente para Ele, nós temos também a consciência, vem junto, de que nós temos acesso à presença de Deus, que nós estamos na presença de Deus, que você é aceito na presença de Deus, que Deus te chama filho, que Deus te chama de bem-vindo, que Deus te chama de amado. Quando você tem esse entendimento de que o seu relacionamento com Deus é a base da sua vida, você sabe que Ele ouve a sua voz. Verdadeiros adoradores são conhecidos nas regiões celestiais. Você sabia disso? Você sabia que Deus te conhece? Você sabia que Deus conhece o teu nome? A Bíblia fala que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. O quanto que Ele se importa com você. E é isso o que nos leva a uma vida de louvor cada vez mais profunda. É saber que Deus se importa. É saber que Deus ouve. Olha só o que diz Marcos capítulo 1, verso 11, verso 3, está na sua apostila, na NVI diz: então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. O que eu quero dizer aqui? Verso 11, uma voz veio dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Essa é a voz que eu e você precisamos ouvir todos os dias. Essa é a voz que eu e você precisamos buscar. Não são as vozes do mundo.
É com base nessa voz que nós vamos responder a Deus. Você já tem aprendido que a adoração quer dizer que a adoração é uma resposta em fé à iniciativa divina. É uma resposta que nós damos para Deus pela fé, por algo que Ele fez. Então Deus sempre inicia. Se nós somos capazes de ouvir a voz de Deus, é porque Ele falou conosco. E se Ele fala conosco, agora nós vamos responder a Ele. E mesmo que é um tempo de crise que parece que Deus não está falando nada, e parece que você que está iniciando isso, não, Deus já iniciou isso lá atrás. Quando Ele disse para você, você pode clamar a mim e eu te ouvirei. Aleluia! Lucas capítulo 4, verso 13 e verso 14, diz assim: tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Então voltou Jesus para a Galileia, no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O que eu quero falar com esse texto? Nós falamos que você é conhecido nas regiões celestiais. Então Deus sabe quem você é. Os anjos sabem quem você é. E presta atenção, o inimigo te conhece. Como diz o pastor Hélio, tem uma foto sua lá no inferno. Ah, pastor, que coisa. Não tem uma foto sua dizendo procurado. É morto ou morto? Para o inferno não adianta você viver a vida de Deus. Ele quer você morto espiritualmente. Então, eu e você somos conhecidos. O Senhor nos conhece, os anjos sabem quem nós somos e os inimigos têm medo de quando nós experimentamos a palavra e vivemos a palavra de Deus. É isso que o inimigo teme. O inimigo não teme o fato de você ser chamado cristão, de você pertencer à igreja onde você está. O inimigo tem medo de quando você aplica a palavra de Deus, de quando você vive verdadeiramente como louvor para a honra e glória do Senhor. É isso que o inimigo treme na base, porque ele sabe que quando você vive uma vida de louvor, você não depende de você mesmo, você não depende da sua razão, você não depende dos seus esquemas, você não depende de fórmula, você depende de Deus. E quando você precisa, você sabe que você pode clamar a Deus e Ele responde a você. O inimigo treme porque você conhece as Escrituras e você pratica as Escrituras. Aleluia! Uau! É necessário então nos conhecermos à luz da voz de Deus para que possamos mostrar ao mundo quem é Deus em nós e através de nós. Ouve a voz de Judá. Número 2, diz assim: introduze-o no meio do seu povo. O que eu peguei com isso? Eu vejo aqui duas realidades. Quando isso está sendo declarado, essa bênção de Moisés está sendo declarada, né? E para mim tem duas aplicações. Eu quero que você vá comigo nisso aí. Primeiro, que os adoradores são capazes de viver em comunidade. Gente, se você for ver a adoração do céu é em comunidade. Tem os 24 anciãos, os 4 seres viventes, uma multidão de gente louvando a Deus. É sempre em comunidade. É claro que eu e você podemos experimentar a Deus no nosso mais secreto. A Bíblia diz para que quando nós orarmos, nós entrarmos no secreto e no secreto nosso Pai ouve a nossa voz. Existem os momentos de secreto, existem os momentos de solitude, existem os momentos de intimidade um a um com Deus. Mas o que Moisés está declarando aqui sobre esse povo, uma das características é que esse povo sabe viver em comunidade, sabe viver com outros adoradores, sabe viver com outras pessoas que também se tornam louvor, sabe viver com outros cristãos. Então, gente, o que isso quer dizer? O seu louvor, a sua vida de louvor deve ser um fator que une as pessoas e que não dispersa as pessoas. Sabe, um fator que agrega, que a sua vida seja agregadora, que o seu louvor chame pessoas para perto de você, para que outras pessoas conheçam Jesus. O louvor que flui da sua vida deve ser um fator que Deus pode usar para trazer unidade ao corpo de Cristo. É por isso que eu não consigo ver relevância bíblica quando as pessoas falam assim: não, eu sou a igreja, eu posso experimentar Deus sozinho. É claro que você pode experimentar Deus sozinho, mas isso não faz de você a igreja. O próprio termo igreja, eclesia, é um termo coletivo. Não é o chamado para fora, são os chamados para fora. Eclesia tem o sentido do Senado romano.
Então, quando eles se reuniam, aquela reunião dos senadores se chamava eclesia. Se nós estamos falando de um povo, nós estamos falando de uma comunidade. Então, nós não podemos ser uma comunidade sozinhos. A relevância é que aquele que louva a Deus consegue perceber o valor de viver em comunidade. O valor de depender de outras pessoas que são maduras, de outras pessoas que são verdadeiramente discípulos de Cristo. E não somente depender dela, mas há algo dentro de nós que pode ser doado para as outras pessoas. Uma vida, a gente não está falando de cantar, a gente está falando de uma vida de louvor. A sua vida, que elogia a Deus, pode tocar a vida de outras pessoas. Salmo 34:3 diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Tem várias passagens na Bíblia. Gente, se você for lá para Atos, a gente queria ser igual a igreja de Atos que era a igreja verdadeira, mas o pessoal hoje está falando de viver a igreja de Atos na sua casa sozinho. E veja, eles se reuniam nas sinagogas, hein? Eles iam para as sinagogas, eles faziam de casa em casa, mas iam também nas sinagogas. Então, gente, nós precisamos aprender o valor de nós experimentarmos a comunidade para que nós possamos ser uma bênção para as comunidades. A bênção de ser uma pessoa, de ter uma característica, de ser chamado louvor, é que nós podemos, com a nossa vida, que agrada a Deus, abençoar outras pessoas. Então, número 2, o espírito da adoração deve infiltrar e saturar toda a comunidade. A sua adoração deve ser demonstrada para os outros. Então, se nós estamos falando de louvor, lembra que nós falamos da diferença do louvor e da intimidade, nesse pacote todo chamado adoração? O louvor, ele é expressivo, sabe? O louvor, e nós vimos uma aula sobre isso, falando que o louvor do nosso corpo. Então, o louvor, ele precisa ser demonstrado para que as outras pessoas vejam. A sua intimidade, não. A sua intimidade é reservada. Mas o seu louvor, ele é expressivo, ele é para que outras pessoas vejam Cristo através de mim e de você. Por isso, 1 Pedro 2,9, você já conhece, diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você possa anunciar. Então, número 2, introduze-o no meio do seu povo. Número 3, com as suas mãos peleja por ele. E aqui a gente pode ver que Moisés está fazendo referência, que ele pode estar fazendo referência às mãos de Deus. Com a sua mão peleja por ele. Mas nós sabemos que Deus nos usa como instrumentos. Então a gente também poderia dizer: com as suas mãos, Judá, Deus peleja por você. Com aquilo que Deus colocou na sua mão, Judá, Deus peleja por você. Aleluia! Ou seja, Deus nos usa como um instrumento abençoador para as outras pessoas. Se Ele nos introduziu no meio de um povo, o que Ele está querendo falar? Que com aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, com o dom que Ele colocou nas nossas vidas, com a unção que Ele depositou sobre as nossas vidas, nós podemos ser úteis para a nossa comunidade. Aqueles que sinceramente vivem como louvor, aqueles que sinceramente vivem com a sua vida como adoração, são aqueles que desenvolvem a habilidade espiritual na sua área específica ou área de função. Ou seja, o verdadeiro adorador sabe que o seu dom, a sua unção, não é para si mesmo, mas que Deus está te usando para tocar a vida de outros. Existe uma importância do porquê nós vivemos em comunidade. Hebreus, capítulo 9, vai dizer para a gente, o autor de Hebreus vai dizer a importância de nós nos congregarmos. Não deixeis de congregarmos. No verso anterior, ele explica o porquê. Para que vos estimuleis ao amor. A prática do amor. Então, eu e você temos que entender que a nossa unção não é para nós mesmos. O nosso dom não é para nós mesmos. Então, quando Deus nos introduz no meio da nossa comunidade, Ele usa as nossas próprias mãos para pelejar por nós. Aleluia! Olha só que interessante. No comentário do Velho Testamento de Keil and Delitzsch, ele diz assim: a interpretação desse texto seria: com suas mãos, com os instrumentos em suas mãos, ele está lutando
pela sua nação. Aleluia! Então, gente, Deus está lutando por nós, a gente sabe disso. Mas muitas vezes Deus nos usa para que Ele possa receber toda a glória. Você está entendendo isso? Deus usa aquilo que está nas nossas mãos, para que aquilo que está nas nossas mãos possa ser instrumento de glória para Ele. Então, use aquilo que você tem. Use a sua unção. Use o dom que Deus te deu para abençoar outras pessoas. Número 4, sê tu o seu auxílio contra os teus inimigos. Isso ilumina o fato de que aquele que se posiciona dessa maneira, tem acesso à proteção divina. Como se Moisés estivesse falando, Senhor, sê tu auxílio contra os teus inimigos. Ou seja, nós temos acesso à proteção divina. Deus nos protege. Deus não apenas nos capacita para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Deus nos protege dos inimigos, que certamente virão, você sabe disso. Nós já falamos aqui várias vezes. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. A gente via que Caleb e Josué tinham esse espírito. Não importa se os inimigos vão vir, não importa se as batalhas vão acontecer, nós continuamos com Deus, nós continuamos valorizando a palavra de Deus. Abra lá comigo em Josué capítulo 14. Vá um pouco mais para frente aí. Josué, capítulo 14, do verso 8 até o verso 13. Diz assim: Josué, mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Aleluia! O que isso quer dizer para a gente? Que essa é a disposição de uma companhia chamada Judá, de uma comunidade chamada Judá. Eles se recusaram a entregar a sua herança, mesmo em face ao ataque do inimigo. Mesmo o inimigo vindo, eles mantiveram a sua posição. Mesmo o inimigo trazendo afronta para eles, eles mantiveram a sua posição. Ei, nós vamos continuar, sabe por quê? Porque nós temos louvor no nosso coração. E é isso que está sendo formado dentro de nós. E é isso que Moisés está declarando aqui sobre o povo de Judá. Essa declaração de Moisés é própria para nós hoje. O que Deus está falando? Uau! Sê tu o auxílio contra os nossos inimigos. Ou seja, nós vamos para a guerra, nós vamos ser protegidos, nós vamos nos apropriar de tudo aquilo que Deus tem para nós. A gente vai fazer uma pausa aqui para a gente ir para a próxima parte e nós vamos ver os 2 outros textos referentes às características daquilo que Deus fala que é um povo chamado Judá, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.